Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Quanto tempo? Estamos de volta com o nosso canal Espiritismo em Síntese. E nesse instante, conforme eu disse na minha short de ontem, durante essa semana, nós estaremos tratando somente de um vídeo por dia, tá? Até o final, até o dia 30. E nós estaremos fazendo a reflexão deste livro aqui, olha. Palavras de Emmanuel. É um conjunto de frases a respeito do mentor do Chico e vamos fazer a leitura de algumas dessas frases e em seguida tecer os comentários. É interessante porque depois a gente pode dar conclusão, né, e fazer as reflexões devidas. Isso durante essa semana. Depois, um vídeo a 2 por semana, dependendo da minha condição aí de poder atender, né? Um vídeo por semana é garantido, 2 a gente vai trabalhar para isso. Bom, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, porque nós estamos voltando com tudo. E nós estamos com esse canal para poder compartilhar com o máximo possível de pessoas e poder ajudar muitas pessoas que, através deste mesmo canal, podem auxiliá-las de maneira a realmente a saberem conduzir, pelo menos consolar, muitas das vezes, as situações pelas quais as pessoas se encontram. E, só lembrando, são vídeos agora mais curtos, entre 15 e 20 minutos, não necessariamente 20, pode ser 16, pode ser 17 minutos, e que não cansarão tanto assim, e você vai poder fazer, vamos dizer assim, ver essas matérias, vamos dizer assim, esses vídeos, muitas das vezes em intervalos curtos, como no almoço, ou então, de repente, lavando a louça ou fazendo alguma coisa em casa. Então, assim, não é uma coisa muito pesada que você vai precisar de muitas vezes 1 hora e meia para assistir. Por isso que a síntese do canal é exatamente isso. Vamos trazer no menor espaço de tempo possível as deliberações para que nós possamos causar a compreensão do público e, ao mesmo tempo, fazer com que você entenda melhor a doutrina espírita. Esse é o objetivo do canal e a razão da nossa existência. Vamos lá, então? Bom, vamos fazer aqui a primeira leitura. Se o caluniador pudesse desintegrar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de que não confiar-se à acusação descabida. Outra. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do próprio destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Pesada, mas é verdade. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa ou simplesmente completamente aleatória, né, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. E, por fim, certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Vejo que essas frases, na realidade, elas incutem o caminho como sendo uma condição. Bom, condição qual? A da escolha. Por quê? Toda e qualquer decisão, ela só pode ser tomada pelo próprio indivíduo. Por mais que hajam sugestões de toda a ordem,
de amigos, de parentes, de pessoas até desconhecidas muitas das vezes, que mencionam ser o melhor caminho X ou Y ou Z, mas na realidade quem vai tomar a decisão é você. Então, as decisões, aqui falam sobre as decisões equivocadas, que muitas das vezes, conforme aquela do homicida, que era preferível não ter os braços para não ter a ação. Ou então essa última, que também ela é bem enérgica, como diz que na realidade a tomada da atitude, ela é muitas das vezes vertida para uma situação que pode ser um exagero, como na realidade pode ser uma situação de inércia. Não é? Então, veja bem, nem tanto um, nem tanto o outro, caminho do meio. Então, muitas vezes, nós somos completamente vertidos a tomarmos decisões equivocadas por um único motivo: pressa. E às vezes, essa pressa dessa tomada de decisão pode não ser a melhor no caminho deste indivíduo. Poderia até ser a melhor em outro, para uma outra pessoa, mas naquele indivíduo, ele na realidade não seria a melhor das escolhas. Então vocês vejam, meus irmãos, que isso faz parte sim de um processo que na realidade ele é completamente seu, mas que deliberadamente executado, de qualquer forma executado, ele vai simplesmente virar uma condição de exagero ou absurdo. E isso pode levar, sim, a uma decisão equivocada e a um caminho que, na realidade, tem que ter uma volta possível mais à frente, ou então não ter volta. Então vejam, quando muitas pessoas, até muitos irmãos que eu conheço, chegam para mim e falam assim: se eu tivesse seguido por essa direção, se eu tivesse enveredado por esse caminho, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse entendido, se eu fosse... Tem várias situações onde o ser, na realidade, não representa mais absolutamente nada, que a decisão foi tomada. E, na realidade, é exatamente essa mesma decisão que o Mestre Jesus ele nos orienta a tomar. Que tomemos a nossa atitude, que tomemos as nossas decisões, que deliberemos a respeito da nossa vida, vendo, na realidade, dentro do orai e vigiai, o que for melhor para o nosso desempenho, aquilo que for melhor para a nossa contribuição, aquilo que estiver de melhor no condicionamento pessoal. Mas muitas das vezes não é bem por aí que ocorre. Então, num ímpeto, uma decisão completamente no flash, né? Na decisão do raio, né? Da velocidade de um raio, automaticamente isso vem por água abaixo. Muitas vezes. Pode ser até que seja uma decisão acertada, mas muitas das vezes essas decisões são completamente equivocadas. Uma outra situação de que é muito deliberado nos caminhos dos nossos irmãos é quando você, na realidade, através da ansiedade, porque, por exemplo, a ansiedade crônica ela é considerada uma doença. Existe uma ansiedade positiva e existe uma ansiedade que, na realidade, é doença. A ansiedade positiva é quando você aguarda, por exemplo, uma prova, uma pessoa que não vê há muito tempo, então você fica, né? Uma visita que você está esperando. Então isso, na realidade, é uma ansiedade positiva, mas a ansiedade negativa também pode ocorrer. E quando ocorre? Quando, na realidade, a razão dos nossos pensamentos elas vão se sobrepondo
mostrando esses caminhos que na realidade não irão acontecer. E isso pode sim atrapalhar a nossa tomada de decisão no momento que realmente precisaria de uma condição real, de nós termos a condição de pensar. Porque precisamos parar para pensar. O objetivo é o pensamento. O objetivo é chegarmos a ser o pensamento em si. E isso muitas das vezes não ocorre, principalmente quando a pessoa sofre de ansiedade crônica. Por exemplo, ele já vai pensar, ai meu Deus, ele já pensa no que vai acontecer. Ai meu Deus, eu vou sair com o meu carro agora. Mas quando eu sair com o meu carro, eu vou passar pelo portão, eu vou chegar lá na rua, vai ter um ladrão, vai botar a arma na minha cabeça, ou vai me dar um tiro, ou vai me sequestrar, ou vai levar o meu carro, eu vou para a delegacia, não vai acontecer nada, eu vou perder meu carro está sem seguro. Ou então, quando eu for sequestrado, ele vai me levar, ele pode me matar, ele pode exigir a minha família, o resgate da minha família, entendeu? Ou então, muitas vezes também, ele pode sair de casa, mesmo a pé, de ônibus, olha, eu vou ser assaltado naquele ponto ali, aquele ponto não é bom, aquilo ali já me disseram que está correndo muito assalto. Então, você começa a articular situações prováveis e que, na realidade, mais de 65% dessas situações não ocorrerão. Mais de 65% dos pensamentos que poderão vir a tornar-se realidade do ansioso não irão acontecer. Por quê? Porque simplesmente são pensamentos deliberados, frutos dessa condição, dessa doença, que pode sim levar à crise do pânico. A crise do pânico, ela na verdade, ela vai simplesmente ser pior do que propriamente a ansiedade, porque ela vai gerar uma condição do indivíduo não querer nem sair de casa, nem botar o pé para fora da casa, em direção à calçada. Ele simplesmente vai paralisar o seu próprio caminho, as suas tomadas de decisão. Então, precisa entrar muitas das vezes com passos magnéticos, com situações, lógico, de ir a um centro espírita para poder fazer as suas consultas e, principalmente, a atitude de ir a um psiquiatra para que possa passar a medicação, lógico, para tomar, lógico, a partir daí ele ter a condição de, no entendimento e no tratamento, ele retomar a normalidade. Mas o caminho errado, muitas das vezes, é interessante. Falando rapidamente, eu tenho o caminho A e eu tenho o caminho B. Dois caminhos distintos. Eu posso tanto ir por aqui, no A, eu posso ir para aqui, no B. Se eu for pelo caminho A, eu posso ter sucesso. Contudo, existem situações X e situações Y que podem vir a acontecer que não, de repente, não estarão, vamos dizer, não deixarão que eu tenha sucesso. E pelo caminho B, eu posso ter o sucesso, talvez, mas as condições X e Y que aqui estão no caminho B, essas mesmas condições X e Y, elas poderão me levar ao sucesso. Então vocês vejam que na realidade há um equilíbrio, nem no ponto A, nem no ponto B, porque há um equilíbrio entre os dois. As condições do B me favorecem para chegar. As condições do A me dificultam, mas o A é um caminho direto. O B não.
Então, qual é a decisão que você vai tomar em torno dessa posição? É simplesmente a sua própria decisão. É aquilo que você vai chegar, vai dificultar ou não. Isso é um caminho que só você vai saber. Mas, reflexão. Lembrando de que o travesseiro, ele é o melhor dos companheiros para nós chegarmos até esse momento. Parar, pensar, refletir e não tomar decisões equivocadas no ímpeto ou no aferro do momento, conforme eu já disse, porque não vai resolver. Lamento informar. Pode, pelo contrário, piorar e misturar todas essas estações do A, do B, das condições, no caso das condicionantes, isso pode misturar tudo. E no fim das contas, você vai ter uma situação completamente tortuosa que não vai te levar a lugar nenhum. E aí, qual é o sintoma disso? A sua escolha. Por isso o tema Caminhos Errados de hoje. Então entendam que isso, minha gente, é condicional, tá? Vejam por esse lado e vocês vejam que realmente pode se tornar muito difícil nós entendermos que essas posições sejam completamente, completamente direcionadas. Não, eu tenho que ir por ali, tem que ir se você acreditar que precisa. Ah, porque o fulano disse que era melhor ir por aí. Negativo, é você quem vai definir. Mesmo que você tome a decisão que o fulano não está querendo, a decisão foi sua. Vamos pensar nisso? É isso, meus irmãos. Então, isso que nós gostaríamos de estar trazendo para vocês por hoje. Uma frasezinha também agora de Siddhartha Gautama, para nós encerrarmos esse vídeo. Foi, logicamente, traduzindo o Buda. O Buda disse, sede como o machado, sede como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Tá bom? É isso que eu gostaria. Um grande abraço para vocês. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. Divulguem o canal, deem o seu like, se inscrevam e vamos para frente. Sejam felizes. Um grande abraço.